parte 1 nós vimos a importância da noiva para o tempo do fim. Tá bom? Na parte 2, a gente vai entrar em algo um pouquinhozinho complexo, porque envolve símbolos. A gente vai começar falando de Daniel e Ciro. A chave para você entender as coisas são as histórias da Bíblia. Presta atenção. As histórias da Bíblia constituem um ensino para você entender a sua parte no tempo do fim. Então a gente vai de forma rápida, eu vou tentar ser bem breve, mas eu peço que você não perca o foco. Porque se você perder aqui o foco, talvez lá na frente você fale, mas você vai ficar com muita dúvida. Tá bom? Então a gente vai falar primeiro Daniel e Ciro, depois a gente vai entrar no tempo de Ezequiel. Quem aqui já ouviu um sermão sobre o tempo de Ezequiel? Levanta a mão. Ouviram já? Eu nunca. Daniel Belchior. Hã? Não, Belchior. Leslie Harvey. Ótimo. Depois a senhora passa, eu quero ver. Tá bom? Eu nunca vi. Então, para mim, é algo novo. Depois nós vamos unir uma história com a outra e aplicar para nós hoje. E aí você vai entender. É incrível. Esse tema, para mim, é incrível. Ele me motiva. Esse tema me motiva. Eu espero que te motive também. Bom, vamos fazer uma prece? Curve a sua fronte. Pai, mais uma vez, nós pequeninos e falhos que somos, Pai. Pequeninos. Nós imploramos o sangue do Seu Filho sobre nós. Que haja perdão, que haja reconciliação, que haja abandono de todo pecado conhecido. E que agora o Espírito Santo seja nos dado para ser o nosso mestre e professor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá juntos então? Vamos entrar nessa? Chamado da noiva, parte 2. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui é falando de Daniel. Eu vou ler aqui o texto e vou dar o contexto. Profetas e Reis, capítulo 45. Leiam o capítulo 45. Anota aí se está pegando nota. Capítulo 45 do livro Profetas e Reis. Fantástico esse capítulo. Mas assim... que coisa linda, né? Quando Deus fala. Capítulo 45, tá? Fala assim. Daniel, ao indicar o rápido curso dos acontecimentos, a poderosa mão de Deus em operação entre as nações, dedicou especial atenção às promessas feitas a Israel. Qual é o contexto aqui? Contexto fantástico de Daniel no capítulo 9, verso 1 para frente. Daniel, ele foi levado cativo de Israel para a Babilônia. Ele chegou lá com 15 anos. E ele foi preparado ali. E aos 18 anos ele vai ao reino. E ele estudou, durante muitos anos as profecias, especialmente do livro de Jeremias. O livro de Jeremias foi um livro notável e diferente na época de Daniel. Suspeita-se até que os pais de Daniel tiveram a influência de Jeremias capítulo 35 na vida da educação de Daniel. Porque Jeremias 35 conta dos recabitas, aqueles que não tomavam vinho. E aí Daniel chega em Babilônia e nega o quê? O vinho. Interessante isso. Quando Daniel tinha ali por volta dos seus 80 anos, ele se lembrou que Deus havia escrito no rolo de Jeremias que em 70 anos o seu povo seria liberto. Ele entendeu isso aí. Ele captou isso aí. Ele estudou, aí ele foi orar e foi jejuar. Por quê? Porque ele entendeu as promessas feitas
a Israel. Irmãos, se tem uma coisa que a noiva de Cristo precisa entender são as promessas. O apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4 para frente, diz que é pelas promessas de Deus que você pode participar da natureza divina. Você já pensou você participar da natureza divina? Mas é pelas suas preciosas e muito grandes promessas, diz o texto. Daniel se atentou a isso. Ele começou a estudar profecias relativas à restauração da igreja do Antigo Testamento, que era o Israel. Agora, com uma fé fundada na segura palavra da profecia, olha o que Daniel fez. Vê se você entende isso, porque eu entendo, mas eu não entendo. Daniel pleiteou do Senhor o imediato cumprimento dessas promessas. Você entende essa frase aqui? Daniel foi orar e falou: Senhor, as promessas que o Senhor fez, eu quero que se cumpram. Eu estou pleiteando, por favor. Suplicou que a honra de Deus fosse preservada. Queridos, Deus chamou a igreja para que a honra de Deus fosse preservada. Tanto a igreja do Antigo Testamento quanto a do Novo. E é por isso que Deus deu leis diferentes para esse povo. Em sua petição, ele se identificou plenamente com os que não tinham correspondido ao propósito divino, confessando os pecados deles como seus próprios. Então, presta atenção. Daniel estuda, entende, e ele começa a orar e jejuar para que as promessas para Israel se cumprissem por causa da honra de Deus. Agora, então grava aí. Agora Ciro. Ciro era o rei na época que os 70 anos, não perde um fio aqui, que senão você vai ficar no ar aí. Ciro era o rei na época que os 70 anos de cativeiro estava chegando ao fim. Olha o que diz aqui o texto. No justo tempo em que Deus tinha dito que faria fosse o seu templo em Jerusalém reconstruído, ele moveu Ciro como instrumento seu para discernir as profecias com respeito a ele mesmo, com as quais Daniel estava tão familiarizado, e a conceder ao povo judeu a sua libertação. Eu vou ler mais texto, depois eu vou falar tudo junto. Tomando o rei conhecimento das palavras que prediziam, mais de um século antes do seu nascimento, a maneira pela qual Babilônia deveria ser tomada, ao ler a mensagem a ele dirigida pelo rei do universo, Isaías 45, versos 5, 6, 4, 13, o seu coração foi movido profundamente e ele se determinou a cumprir a sua missão devidamente indicada. Ele libertaria os judeus cativos, ele os ajudaria a restaurar o templo de Jeová. Presta atenção nisso. Ciro, ele entendeu as profecias relativas a ele mesmo. Um século antes, 100 anos antes de Ciro nascer, o Senhor escreveu o nome de Ciro nas escrituras, no rolo de Isaías. Daniel, quando Ciro ele toma posse do trono, Daniel vai lá e fala: Oi, Ciro, tudo bem. Daniel, é você aquele que passou pela cova? Sou eu. É você que... sou eu. Mas tudo foi por meio de Deus. Ah, tá bom, tal. Ciro, você sabe que o seu nome está no livro sagrado que eu tenho aqui? Ah, é? Mas quem foi que pôs? Isaías. E quando? 100 anos antes de você nascer. Ciro. Rapaz. Deixa eu ver isso aqui. Ciro começou a ler. Ciro entendeu que estava profetizado o nome. Não era só a função dele. Deus colocou o nome dele. Deus coloca o nome dele e Deus fala: Ciro,
ele vai libertar o meu povo e ele vai ajudar o meu povo a restaurar o meu templo. Porque nesse templo viria quem? Jesus Cristo. Olha isso aqui, meus amados. Presta atenção, não perde esse banquete aqui. Tá? E aí, olha só. Esse texto é forte. Os agentes celestiais necessitam lutar contra obstáculos antes de, ao devido tempo, poderem cumprir o propósito de Deus. O rei da Pérsia estava sob o domínio do mais poderoso dentre os anjos maus. Recusava-se conforme fizera Faraó a obedecer a palavra do Senhor. Gabriel declarou que Satanás se lhe havia oposto durante 21 dias em suas acusações contra os judeus. Mas Miguel veio em seu auxílio. Então permaneceu com os reis da Pérsia, mantendo sem ação os poderes do mal e oferecendo bons conselhos em lugar dos maus. Então, Daniel, ele entendeu as profecias dos 70 anos. Ele jejua, ele ora e clama para que Deus cumpra. Aí Deus manda do céu os anjos para fazer a cabeça de Ciro, para que a profecia dos 70 anos se cumprisse. Que coisa fantástica isso aí. Nossa, é melhor do que Star Wars isso aqui. Bem melhor do que essas séries banais aí. Meu amigo, isso aqui é incrível. Quando eu falei, uau, eu lendo a Bíblia e falei, rapaz, esse negócio tá ficando bom aqui. Tá. E aí, aconteceu o quê? Vamos resumir então. Daniel deu especial atenção às promessas para Israel, pleiteou o imediato cumprimento, se identificou com toda a igreja, não só com os da verdade presente, não só com os que não comem, os que não vestem, os que... Se identificou com toda a igreja. E nós lemos que os anjos lutam para cumprir as profecias de Deus. Amigos, eu não entendo isso completamente, mas é o que está aí. Houve uma batalha pela mente de Ciro. E Ciro, ele discerniu as profecias sobre ele mesmo, decidiu cumprir a profecia para que a cidade e o templo fossem reconstruídos. Irmãos, essa é a parte 1. Aqui. Eu quero que você fique com isso, tá bom? Então isso está aqui agora. Grava bem. Daniel, Ciro, tá. Agora a gente vai para outra parte. A gente vai falar do templo de Ezequiel. E depois eu vou unir tudo. Vai ficar assim, ó. Tudo. Beleza? Pode ser assim? Vai para Ezequiel, capítulo 40. O versículo 1 em diante. Olha só o que diz aqui. No ano 25º do nosso exílio, eles estavam exilados, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Versículo 4, disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso fosse trazido aqui. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto está vendo. E ele começa a detalhar uma planta de um templo. E Deus vai detalhando. Parte por parte, queridos, são 8 capítulos inteiros. Meu amigo, pensa assim, você acha que Deus ia pôr 8 capítulos inteiros na Bíblia à toa? Para você deixar de lado? Amigo, é Deus, né? Se você ler uma carta minha, carta minha não vale nada. É Deus. E aí você segue, você olha só um pouco antes, no capítulo 39, no versículo 29, olha em que contexto que nasce o templo. 39,
29. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o quê? O meu espírito sobre a casa de Israel. Esse templo tem a ver com o derramamento do Espírito Santo. Agora, segue aí. Segue aqui. Capítulo 43. Quero que vocês atentem aqui. Capítulo 43. Versículo 1 e 2. Então o homem me levou à porta. A porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas. Esse voz, ruído de muitas águas, tem correlação com Apocalipse 14, versículo 2, falando dos 144 mil. Mas você lê lá. E diz que a terra resplandeceu por causa da sua glória. Essa terra resplandecer por causa da sua glória tem a ver com Apocalipse 18, com o anjo do alto clamor que desce na terra e inunda a terra com a sua glória. Perceba os pontos que estão no templo de Ezequiel. E você tem você segue o verso 10, fala assim, ó: Tu, pois, filho do homem, mostra a casa de Israel esse templo, para que ela se envergonhe. E você segue nela. Agora vai pro capítulo. Tem muita coisa aqui. Eu não tenho tempo. Um dia a gente grava só um vídeo sobre isso. Mas vai pro capítulo 47. E ele fala assim, ó. Não, deixa aí o capítulo 47 quieto. O que eu quero que vocês entendam é: o simbolismo de um santuário identifica uma igreja que está sendo construída ao longo dos séculos. Vocês querem ver? Eu vou ler textos muito rápidos agora por causa do tempo. Então, fica aí esperto aí. Ela fala assim, ó, a maioria desses textos está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 58. E ela fala assim, ó: sobre o fundamento que o próprio Cristo assentara, os apóstolos construíram a igreja de Deus. A figura, olha o que ela fala, a figura da construção de um templo é frequentemente usada nas escrituras para ilustrar o quê? Se fosse só esse texto aí, só esse texto eu já ia ficar esperto aí. Mas vocês vão ver mais, tá? Então, o que está falando? Que quando a Bíblia fala de um santuário sendo construído, representa na maioria das vezes o quê? Exato, vocês estão espertos aí. A edificação da igreja. Já vou falar mais nisso aí. Muitos que trabalhavam como construtores da igreja poderiam ser comparados aos construtores do muro no tempo de Neemias. Vocês se lembram que Daniel ora em cima dos 70 anos, Ciro liberta o povo, e quem que vai lá construir? Neemias e Esdras. Olha a importância de você conhecer a Bíblia numa sequência. Importante. Ela está falando que construir a igreja, usar alicerces da noiva, para que a noiva esteja pronta, se compara a Neemias. Tá, vamos seguir em frente. Escrevendo sobre a edificação desse templo, Pedro diz: chegando-vos para ele pedra viva, vós também como pedras vivas. Então Pedro fala. Um a um, os principais construtores caíram pelas mãos do inimigo. Estevão, Tiago, Paulo, Pedro, João. Assim se ergueu lentamente o templo do quê? Pega isso aí. Não dorme não. Se você dormir, levanta, fica em pé e faz assim, ó. Isso não passa. Olha lá. Séculos de feroz perseguição se seguiram ao estabelecimento da igreja, mas nunca faltaram homens que tomassem a construção do templo divino como mais cara que a sua própria vida. Como os apóstolos, muitos deles tombaram, mas a construção seguiu firmemente. Valdenses, olha quem já construiu essa igreja que você faz parte. Valdenses, John Wycliffe, Jerônimo, Martinho Lutero, Zwinglio, Cranmer, Knox, Huguenots, John e Charles Wesley.
e uma multidão de outros contribuíram para o fundamento com que o material permanecerá. Olha quem já passou pela construção. Através de todos os séculos que se passaram desde os dias dos apóstolos, a construção do templo de Deus jamais cessou. Eita, que maravilha. Olha lá. Paulo e outros apóstolos, todos os justos que viveram depois dele, fizeram a sua parte na edificação do templo. Mas a estrutura ainda não está completa. Nós que vivemos nesse tempo, temos um trabalho a fazer, uma parte a cumprir. Devemos levar para o fundamento material que resista à prova de fogo. O que ela está falando aqui? Que desde o início, essa ideia na Bíblia de construção de um santuário explica, simboliza a edificação dos pilares das verdades para uma igreja. Agora olha isso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês pararem em Ezequiel 47? Ezequiel 47 diz que depois que o templo foi feito, depois que o templo estava construído, depois que ele estava completo, depois que foi restaurado, os sacerdotes, os pastores, os líderes, foi restaurado os cantores, a música, foi restaurado o culto. Diz que a glória de Deus enche o templo. E Ezequiel 47 fala assim, que águas começaram a sair do templo. E começou a subir o nível da água. E diz que eram águas que davam nos pés, depois eram águas que davam nos tornozelos. Depois isso diz o texto, você lê em casa, isso não perde isso não. Diz que dava no joelho. E depois aqui em cima, e diz que só tinha que passar a nada. Diz que aonde essas águas iam, purificava, deixava saudável a terra. E diz que peixes vinham, e diz que pescadores vinham. Se você fosse buscar em Ellen White, será que ela fala dessas águas? Vocês acham que eu não ia ser? Sou bom, né? Eu trouxe para vocês que o texto está escrito. Não precisa. Léo, imagina aí. Está escrito. Presta atenção nisso. Não sei se você está pegando toda a linha aí, mas pega aí. Presta atenção. Ela fala assim: maravilhosa é a obra que o Senhor se propõe realizar por intermédio da sua igreja, a noiva, a fim de que seu nome seja glorificado. Aí ela fala assim, ó, um quadro dessa obra é dado na visão que teve Ezequiel do rio de águas purificadoras. Estas águas, porque as suas águas saem do santuário. Ela aplica a obra da igreja ao templo de Ezequiel. Ela diz que essas águas simbolizam a igreja glorificando a Deus. Mas, Léo, precisa que seja mais prático. Ela é mais prática. Olha só. Essas águas significam o Evangelho de Cristo, que saiu de Jerusalém e se espalhou para todos os países. Ela indica que começa em Cristo e o Evangelho, a mensagem de Cristo, vai sendo inundada. Enquanto os construtores vão construindo com as verdades, a água vai jorrando. Vocês sabem disso aí. Esse texto aqui, a sequência dele é aquele lá. Essas águas significam o Evangelho de Cristo. Aí ela fala assim, ó, haverá um trabalho muito mais extenso a ser feito no futuro do que foi feito no passado. Se o egoísmo tivesse sido completamente afastado da vida dos obreiros, nós como povo, nós estaríamos diante de Deus hoje em grande número. Todos tão fiéis quanto o aço aos princípios da palavra. O Senhor agora convoca homens escolhidos para a sua obra, a se posicionarem como um só homem, para o avanço da causa de Cristo. Em sua diversidade de dons e chamados, deve-se ver a unidade. Então ela mostra essas águas como a unidade
da igreja crescendo, tá? Agora ela vai ser específica em quais áreas? Ainda falando das águas. Ela fala assim, ó, as águas desta fonte de Ezequiel, dessa fonte, possuem propriedades medicinais que hão de curar tanto as enfermidades físicas como as espirituais. Desta fonte emana o poderoso rio visto na visão de Ezequiel. Tal rio de vida e de cura, Deus designa mediante o seu poder, operando por eles, sejam os nossos o quê? Sanatórios. Ela fala que a obra de saúde nos nossos sanatórios representam também as características dessas águas que vão purificando a terra. Queridos, ela está pondo uma frente de batalha. Ela está falando que os sanatórios se constituem uma frente de batalha para que a igreja construa o templo e as águas saem dele, mas não para aí. Ela também fala sobre as nossas casas publicadoras. Nesse texto, ela correlaciona a nossa obra de publicação com as águas saindo do santuário. Obra de publicação. E nesse próximo texto, essa apresentação é uma ilustração do caminho pela qual a verdade para esse tempo deve se seguir. Quando seus métodos se tornam os métodos dos seus seguidores, uma bênção a acompanhará. Lembremos sempre que nossas escolas, ela diz aqui que é a obra de educação. Só que eu quero que vocês não se limitem. Ela vai citando algumas obras, mas ela diz ali que os métodos, então, todo método que está escrito na Bíblia e no Espírito de profecia que leva à verdade, se constitui um cumprimento das águas saindo do santuário. Amém? Amém. Entenderam ou alguma dúvida? Não. Léo, mas você falou que ia unir o templo de Ezequiel com Daniel e Ciro. Por que você está aí? Porque falou uma coisa, parece que não tem nada a ver. Agora vai entrar. Agora você tem que acordar mesmo aí. Agora você vai entender a sua parte. Vamos seguir. Mas vamos com calma. Então, a explicação da visão de Ezequiel pelos textos de Ellen White se referem à igreja glorificando o seu nome, o evangelho de Cristo com um trabalho mais intenso até o tempo do fim, os seus métodos na verdade, os nossos sanatórios, obra médica missionária, obra de publicação mais a obra de comportagem, que ela diz que vai até o fim, e as nossas escolas, a obra da verdadeira educação. Agora, entenda uma coisa aqui. Você sabe que dia que Ezequiel teve essa visão? Sabe o dia que foi? Foi no Yom Kippur do tempo dele. E você sabe muito bem que o calendário judaico ele não é igual ao nosso calendário. A gente tem alguns meses, eles têm os meses, a gente tem as datas, né? E para você calcular o dia do Yom Kippur, do calendário judaico, para o nosso, você faz ali um cálculo e às vezes os dias caem do Yom Kippur deles, caem em dias diferentes do nosso calendário. Às vezes cai no mês 10, às vezes no mês 9, às vezes em dias. Só que a Bíblia, Andrews, fez o favor de calcular para nós que data do nosso calendário caiu o Yom Kippur deles, que é o dia que Ezequiel teve a visão. Foi no dia 22 de outubro. Isso te fala alguma coisa? Daniel 8,14, quando bate... Isso! Amigo, desculpa.
Desculpa, mas o seu Deus, ele pode falar, que aí é bebo água. Ou seja, Você falou que é Bíblia ele os cálculos essa data. Tem alguma informação aqui que esse dia foi... sim, sim, Pode me dizer, né? sim, posso. 40 e Ezequiel 40 é o versículo 1. Tá? Versículo 1. Esse termo aqui, ó, na nossa língua, o princípio do ano, na língua deles é Rosh Hashanah, tá? É a única ocorrência dessa expressão na Bíblia deles, tá? O 10º dia aqui é o dia da expiação, tá bom? Beleza? Queridos, eu não sei se te fala isso, alguma coisa. Mas no dia 22 do 10 de 1844, é a data que nós interpretamos que Daniel, o anjo fala assim, Daniel, até 2300 tardes, O santuário será purificado. santuário? O santuário aqui no nosso bate-papo é quem? É a igreja. O que Jesus foi fazer no Santíssimo? O que tem para purificar no Santíssimo? Se lá é Santíssimo. Pecado, não. Pecado de quem? Nossa. Jesus foi, agora você vai entender a palestra número 1 com a 2. O sumo sacerdote foi ao Santíssimo com o peitoral de 12 pedras, representando a igreja organizada, com seus dons, suas instituições no coração dele, e ele leva a responsabilidade, pedra de ônix, escrita, 6 tribos aqui, 6 tribos aqui, ele vai diante do Pai, ele pleiteia, Pai, o meu sangue, Pai, o meu sangue, Pai, suscita obreiros para construir esse templo, para que o santuário seja finalizado, para que a tua glória caia sobre o templo e as águas inundem o mundo, o evangelho seja pregado e eu possa voltar. Amém. Meu amigo, isso me motiva, me faz sair da cama. Amém. Me faz sair da cama, porque eu faço parte dela hoje. Não importa se vai ser pastor, se vai ser membro, líder, não importa. É a igreja do tempo do fim. A data mostra isso. Agora, uma profunda e completa obra de reforma é necessária na igreja adventista do sétimo dia. Agora eu vou unir tudo isso aqui. Eu não, o Espírito Santo. Amém. Ajude, Pai, por favor. Eu vou unir tudo isso. Presta atenção. Agora. Vamos lá. Daniel e Ciro, eles entenderam as profecias sobre o Israel literal, sobre a construção do templo. Daniel estudou as profecias, ele orou e jejuou para que Deus cumprisse, jejuou. Daniel estudou e passou para Ciro. E Ciro se viu na profecia para cumprir a construção do templo do Israel literal. Daniel significa Deus é o meu juiz. Tem correlação com Laodiceia, que é o povo do juízo. Ciro é o escolhido. Ele é o rei que vem do Oriente. E ele vem para invadir Babilônia, para que ela caia. Se você está pegando aí, você tem que pegar isso aqui.
Nas 3 mensagens, Angélica, a gente falou o quê? Caiu a grande? Eles foram usados discernindo as profecias para Israel, que é a igreja. Eles cumpriram a sua obra e o desejado de todas as nações veio. Hoje, a igreja precisa de Daniéis e Círios que estudem as profecias relativas à igreja e trabalhem com oração, amor e jejum para que as profecias se cumpram e Deus construa o seu santuário de uma vez por todas. Vocês se lembram quando Moisés acabou a construção do templo? Diversas vezes em Êxodo 25 até Êxodo 40, você tem o verso que fala assim: e fez Moisés conforme o que o Senhor disse. E fez Moisés conforme o Senhor disse. Repetidas vezes. O que acontece quando o templo é completamente construído? A glória de Deus encheu. A glória de Deus invade o santuário. Deus está esperando a igreja finalizar a obra, para que o Espírito Santo invada os templos nessa terra. Nós somos templo. Amigo, essa mensagem é forte. Porque se você estudar na Bíblia e no espírito de profecia, o que Deus já falou que ia fazer, e quando você se apega na profecia do que Deus falou que ia fazer, e você escolhe ser, sabe o quê? Abra lá a tua Bíblia. Agora, o grande ápice, e não vem falar do tempo, viu? Viu isso? Agora o ápice da mensagem. 1 Timóteo 1, 18. O que você pode ser e você tem que ser. Não é que você pode, você tem que ser. Se você não for isso aqui, meu amigo, vai fazer outra coisa. Você tem que ser isso aqui, você precisa ser. Você precisa ser. 1 Timóteo 1, 18. Esse é o dever. 1 Timóteo 1, 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as, o quê? Profecias. Ah, tá. As profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Timóteo, você é objeto de profecia. Você não nasceu à toa. Timóteo, você precisa combater firmado nas profecias de que antecipadamente fosse objeto. É quase que uma frase de Daniel para Ciro. Vocês estão pegando aí? Daniel falou assim: Ciro, olha, as profecias, elas antecipadamente revelam a sua vida. Agora você precisa ser objeto dela. Você precisa se pôr na condição de cumprir a profecia. Irmãos, Deus tem profecias dentro da palavra de Deus, dentro dos livros de Ellen White, aonde ela fala assim, ó: quando a igreja fizer isso, então eu farei aquilo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, se arrepender, então eu os ouvirei. Dos seus maus caminhos. Exato, irmão. Muito bom. Então eu os ouvirei, os perdoarei, sararei a terra. Profecias condicionais. Léo, você trouxe todas elas em um estudo completo? Não. Porque esse estudo é um pré-estudo. O que adianta eu te trazer um monte de profecia se você não entendeu isso aqui? Você vai ler? Você tem que entender a profundidade. Você pode ser o Daniel e o Ciro do nosso tempo. Amém. Você pode estudar as profecias, entender que a igreja precisa ser completa como um templo, para que as águas invadam o mundo.
E aí eu posso ler algumas delas aqui. Mas não se prendam a elas. Eu quero que vocês saiam, essa mensagem é a principal. A igreja de Deus espera, olha só. Quando os membros da igreja sentirem a importância da circulação de nossa literatura, lembra que eu tinha falado? Obra de publicação. Quando eles entenderem isso aí, eles vão devotar mais tempo. A igreja deve dispensar a sua atenção à obra da comportagem. Essa é uma das maneiras a qual ela vai resplandecer no mundo. Então ela sairá formosa. Perceba as palavras grifadas. Quando, então. Quando, então. Isso é profecia. Tá no seu rosto aí, tá perante você. E a gente não tá vendo, tá escrito. Léo, tem mais? Muito mais. Olha essa aqui, que coisa linda. O grande derramar do Espírito, a qual ilumina a terra com a sua glória, não há de ter lugar enquanto é condicional. Não tivermos um povo esclarecido que seja por experiência cooperador de Deus. Nós precisamos ensinar e ser missionários. Léo, como assim eu vou largar o meu serviço? Não necessariamente. Ele tem que ver outra palestra nossa ali. Existem inúmeras formas de você, no seu serviço, no seu dom, você ser um missionário. Porque a verdadeira educação é o quê? É um preparo missionário. E aí entra a obra de educação. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramar. Isso aqui é uma profecia. Isso aqui é uma profecia. Mas ela não se cumpre se você não fizer a sua parte. Pode ser que se cumpra no outro aí, ao seu lado. E você não vai, irmão? Irmão, professor, é uma coisa muito importantíssima que você está falando aí, e me veio aqui na mente, é que a chuva serôdia, nós só vamos receber a chuva serôdia se nós estivermos vivenciando a chuva temporã. Exatamente. E vivenciar a chuva temporã é nascer no reino de Deus como missionário. Isso aí, irmão. Isso aí está em Testemunhos para Ministros 506. Exatamente assim. Quem não está recebendo os dons da chuva temporã não estará pronto para a chuva serôdia. Olha só. Ministério médico missionário, ela fala: desejo dizer que não haverá outra obra no setor ministerial senão a obra médico-missionária. Médicos missionários. O texto fala assim, ó, médico missionário. Vai chegar um tempo que nenhuma outra obra vai ser feita. Alguém sabe por quê? Por quê? Vai lá, pessoal. Acorda aí. Por quê? Por causa de Lucas 21:11. As epidemias. O mundo vai ficar cada vez mais doente. E aí vão procurar a farmaqueia. Sabe o que é isso? É a palavra usada pelo apóstolo João na queda de Babilônia. Fala assim, ó, Apocalipse 18. Diz que Babilônia usava muito da farmaqueia. Ali é traduzido por feitiçaria, mas nós sabemos que farmaqueia também tem uma ideia de farmácia. Lucas quanto? Lucas 21:11 e Apocalipse 18. O verso 9. O mundo vai correr atrás dos médicos. Não vai adiantar. Porque gotas de pragas, outra palestra, chamada Gotas de Pragas, muito sério. As gotas de pragas estão caindo sobre a terra. E a única forma de se ver livre delas é a obra médico-missionária. Para a saúde física e saúde mental. Tá bom? Olha lá. Que mais? Vamos acabando pro fim aqui.
é necessária uma reforma entre o povo, mas essa deve começar o seu trabalho purificador por quem? E aí o pessoal fala assim, os pastores, eles estão apostatados, porque não sei o que lá, e a igreja, são os leigos que vão acabar essa obra. Tá nos textos fora de contexto. Estuda Ezequiel 40 para frente. Existe uma obra para os sacerdotes que representam ali os pastores. Deus vai ter pastores segundo o quê? O seu coração. Profecia. Está escrito. Amém? Amém. É profecia, está escrito. Vai ter pastores segundo o coração dele. Deve ter uma reforma sim, mas deve começar por quê? Pelos pastores. Isso é profecia. Orem pelos seus pastores. Incentivem jovens fiéis a serem pastores sim. Para com essa história de falar, não, eu não vou ser pastor, não. Quem disse que não? Se Deus chama ele, deixa ele ir. Amém. Porque talvez ele seja objeto de profecia. 1 Timóteo 1,18. Talvez ele seja um Daniel ou um Ciro. E ele vai ajudar a cumprir isso aqui. E você fala, não vai não. O que é essa? Olha lá. Há em nossos dias necessidade de homens que possuam abnegação e coragem de serem radicais reformadores de temperança. Ela está falando que há necessidade de homens que cumpram a profecia, de serem fiéis na temperança. Radicais com eles mesmos. Cuidado para não cair no outro extremo. Vai querer ser radical com o outro. Não faz isso não. O outro tem que ser tranquilo. Amor, carinho, paz, tudo bem. Tranquilo. Com você, firme. Com o outro, misericórdia. Tem gente que quer misericórdia para si, mas quer ser firme com o outro. Eita, isso é tudo mal. É dessa. E é um firme com você. Mas há uma necessidade grande. Falando de Madison, se muito mais em outras escolas estivessem recebendo uma educação semelhante, nós nos tornaríamos um espetáculo ao mundo, aos anjos e homens. A mensagem seria rapidamente levada a cada país e almas que agora estão em trevas seriam trazidas para a luz. Não sei se você já ouviu falar de Madison. Você pode ler esse livrinho aqui, Madison. Tem outros livros. Madison foi uma escola, tempo da serva de Deus, que manifestou a verdadeira educação, começando pela agricultura, que é o ABC da verdadeira educação. Por isso, em Gênesis 2, Deus dá um jardim para Adão. E Adão refletiu o caráter de Deus. E essa escola, ela incentivava o trabalho teórico e prático, o estudo e a prática, o campo, Bíblia, oração, comida na hora certa, do jeito certo. A serva de Deus viu, o Espírito falou para ela assim, ó, Deus falou, se eu tivesse mais dessas, Ellen White, talvez Deus esteja chamando alguém aqui para abrir uma Madison. Amém. Porque você será objeto de profecia. Amém. Eita! Isso me anima! Talvez Deus esteja chamando você para acabar essa obra. Meu Deus do céu, isso é muito forte, irmãos. Muito forte, irmãos. Nossas instituições de ensino podem... Isso aqui é uma profecia. Eu amo essa profecia. Amo! Eu cheguei, quando eu li ela, Nossas instituições de ensino podem pender para a conformidade mundana. Podem avançar passo a passo em direção ao mundo. Porém, elas são o quê? Prisioneiros de esperança. Tem um texto de Zacarias, depois você lê lá. Zacarias, acho que 12. Anota lá, depois você acha. E Deus não é acho. Ela não fala, eu acho que Deus vai... Não. Nem acho. E Deus as corrigirá e iluminará, trazendo-as de volta à sua honrada posição de separação do mundo. Amém. Tá Deus. Só fala assim, ó. Estou observando
com intenso interesse, esperando ver nossas escolas completamente imbuídas do espírito de religião. Depois você lê o texto todo e fala assim, ó, que se os jovens tiverem isso, eles vão deixar jogos de diversões para fazer trabalho missionário. Agora, pergunto-vos, quem Deus vai usar para que isso aconteça? Entenda, não perde o foco. Não perde o foco. Quem Deus vai usar para que as instituições de ensino sejam corrigidas, iluminadas e honradas? A igreja, nós. Você e eu. Quem? Você que está aqui. Você que está ouvindo. Você será objeto de profecia, se você quiser assim. Léo, mas eu não sou muito dessa área. Tem várias áreas, irmãos. O que eu estou falando para vocês aqui, não é que vocês todos têm escola. Existem áreas de saúde, educação, ensino, várias áreas. Você pode entrar e ser objetos de profecia para Deus te usar como Daniel e Ciro, para que o templo seja construído, para que Deus tenha um povo que reflita plenamente o seu amor. Cristo chama jovens que se apresentem voluntariamente para levar a verdade ao mundo. Necessitam-se homens de fibra espiritual, homens que sejam capazes de encontrar trabalho à mão, porque estão assim buscando. A igreja necessita de novos homens que deem energia às fileiras, homens para a época capazes de combater os erros. Palestra número 1, lembra? Coríntios 10. Música, pregação, ideias. Tem que ter pessoa para combater isso no Espírito de Cristo. No amor, na compreensão, na comissão. Tem gente querendo resolver coisa por si só. Essa música não pode? Eu vou. Vai na comissão. A igreja adventista criou já uma estrutura para isso. Se você saber que nenhum homem sozinho tem poder para fazer nada, pelo menos não deveria. A igreja, ela não é de cima para baixo, sabia disso? Tem que estudar não. A igreja de baixo para cima. Quem resolve é a comissão. Por isso, você tem alguma demanda de erro que você está vendo na sua igreja? Ora, jejua, ame, visite, leva um pão, chama para casa, estuda. Se você nada disso deu certo, vai na comissão e conversa, explica. E vai pôr a tua cara na tapa. Não vai ter jeito. É assim mesmo. É assim mesmo. Estuda livro de Neemias e Esdras. Vai ver a luta desses homens para que o templo fosse construído. Eles tiveram que rejeitar a ajuda dos samaritanos. Irmão, às vezes tem samaritano no nosso meio atrapalhando a gente. E pode ser eu. Enfim, irmãos. Então, e a gente chega aqui ao fim. Quando você pega a vida de Ezequias. Ezequias foi uma clara ilustração bíblica de restauração da igreja. Estude a restauração de Ezequias. E o que me fascina é esse versinho aí. Presta atenção nesse versinho. Pega esse versinho, anota ele na sua Bíblia. Pega ele, manda ele no status, sei lá o que você vai fazer. Pega esse versinho. O versinho fala assim: Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo. E tudo como? Tão pouco. Amém? Amém. Deus pode te usar e Deus quer te usar para ser objeto de profecia. Amém. Para cumprir aquilo que está escrito. Aquilo que o testemunho de Jesus nos escreveu. A Bíblia e os livros de Ellen White. O que está escrito lá. Se você trabalhar para que isso seja feito aonde você mora, você vai estar pondo uma pedrinha no santuário. E logo ele será construído. E as águas vão emanar dele.
O Evangelho vai ser pregado. Jesus terá um povo que refletirá perfeitamente o seu caráter e o seu amor. Jesus voltará. Amém. Está nas nossas mãos. Aqueles que podem, vamos ajoelhar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai. Nós somos muito gratos a Ti, Deus, porque pelo Espírito Santo, pela Sua palavra, nós tivemos um banquete aqui. Amém. Obrigado, Pai, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Amém. Eu venho aqui, Pai, consagrar e ungir cada um aqui que agora está de joelho, Pai. Eu não creio, Pai, em coincidência não, Pai. Eu creio em cristocidências, Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E o Senhor chamou essas pessoas nessa sala, não foi à toa, Pai. O Senhor tem uma obra especial para cada um deles, Pai. E eu te peço que em nome do Senhor os unja agora. Amém. Pegue eles e cumpra a 1 Timóteo 1:18, que eles sejam objetos de profecia, Pai. Que eles combatam firmado nelas, Pai. E que o Senhor, como fez com Daniel e com Ciro, o Senhor os use para que a tua obra seja finalizada nessa terra. Amém. O que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.